Comparações a Cavaco Silva, referências a Assunção Cristas e acusações de demagogia. O debate sobre a despenalização da eutanásia desta terça-feira acabou por ficar também marcado pela troca de argumentos entre bloquistas e comunistas. Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, tomou a palavra para acusar o PCP de se juntar aos que apostam numa estratégia do medo e de desinformação. O comunista António Filipe reagiu dizendo que o PCP, ao contrário de outros, pensa sempre só pela sua cabeça. Os dias que antecederam o debate já tinham sido marcados pela tensão crescente entre os dois partidos. Quando os comunistas revelaram seu sentido de voto no debate de terça-feira, fizeram-no através de um comunicado em que sustentavam a sua posição de princípio, fundamentalmente, em dois aspectos: na dignidade da vida em todas as suas circunstâncias e na recusa de um Estado que oferece a morte sem garantir uma vida com condições materiais dignas em todas as suas fases. O comunicado do PCP não era apenas o reflexo da posição de princípio do partido. Havia também uma crítica explícita aos que procuram, através de um tema como este, alimentar protagonismos e agendas políticas promocionais. Uma crítica, a do sede de protagonismo, que o PCP tem feito recorrentemente ao Bloco de Esquerda, desde os primeiros dias do partido fundado por Francisco Louçã, Luís Fazenda, Fernanda Rosas e Miguel Portas. No editorial do Avante sobre o tema, essa acusação era recuperada, sem que o destinatário final fosse concretizado. A despenalização da eutanásia tem como principal sustentáculo um movimento de opinião com forte apoio mediático, visando consagrar o direito à morte na forma de eutanásia como pertencimento mais digna, escreveram os comunistas. Do lado do Bloco de Esquerda, as críticas foram tão ou mais duras, com vários bloquistas a aproveitarem as redes sociais para censurarem a posição do PCP. Um artigo publicado no site do PCP, em que se sugere que na Holanda há idosos com maiores rendimentos que emigram para as zonas de fronteira com a Alemanha para evitarem a possibilidade de serem eutanasiados, foi partilhado ad nauseam por vários protagonistas ligados ao Bloco. À cabeça, Francisco Louçã, não é eu postei, é o PCP a escrever esta fábula: os ricos holandeses fogem do país com medo de serem eutanasiados. Cria vergonha alheia. Não imaginei nunca que um partido como o PCP chegasse a este ponto, escreveu o fundador do partido no Facebook. O debate levava já mais de 90 minutos quando António Filipe interveio finalmente para fundamentar a oposição do PCP aos 4 diplomas que propunham a despenalização da morte assistida. O deputado comunista discursou durante mais de 15 minutos, sendo que o grupo parlamentar já tinha pedido 2 minutos dos Verdes, PEV, para intervir. Acabou por executar o seu tempo, não assegurando margem para responder a qualquer questão que viesse a ser colocada, o contraditório previsto no regimento da Assembleia da República. Foi o que bastou para motivar a primeira crítica de Mariana Mortágua. Tenho pena que o Sr. Deputado António Filipe tenha preferido esgotar o seu tempo, não deixando tempo para debate, começou por dizer a bloquista. É um anúncio do que aí vinha. No seu discurso, Mariana Mortágua acusou depois o PCP de usar uma estratégia do medo, inventando que a eutanásia é imposta a idosos ou a doentes mentais. O senhor deputado que leu os projetos e sabe que isso é uma mentira grotesca, interpelou a bloquista. O ataque da bloquista acabaria por atingir proporções de insulto para um partido como o PCP quando Mariana Mortágua comparou a posição dos comunistas às de Cavaco Silva, Isilda Pegado e Assunção Cristas. A nossa diferença é sobre a escolha política. Se a consciência de Cavaco Silva, da Isilda Pegado,
do deputado António Filipe, onde a deputada Assunção Cristas determina que, independentemente do sofrimento, a vida só é digna se for até ao último sopro determinado por Deus ou pela sua condição física. Eu respeito essa consciência, ironizou Mortágua, provocando alguns protestos na bancada do PCP. O golpe de misericórdia pensado por Mariana Mortágua veio pelas palavras de José Saramago, que chegou a ser um militante convicto do PCP antes de se ir afastando, progressivamente, do partido, sem que houvesse espaço, ainda assim, para uma ruptura formal. Disse Mariana Mortágua. Lembre-se das palavras de Saramago sobre Ramon Sampedro: ninguém tem o direito de dizer a uma pessoa, você vai ficar aí, ligado a esses tubos. Devemos aceitar-lhe a morte porque é isso que a pessoa quer. Não matamos, mas respeitamos quem nos diz por favor ajudem-me. A intervenção de Mariana Mortágua, a mais dura crítica dirigida ao PCP na tarde de terça-feira, causou um incómodo generalizado na bancada comunista. O que aconteceu a seguir foi prova dessa tensão evidente. António Filipe fez uma interpelação à mesa, lamentando o facto de um grupo parlamentar ter feito uma pergunta sabendo que não tinha tempo para responder e perguntando se o Bloco disponibilizava algum do seu tempo para que pudesse responder. Com Ferro Rodrigues a tentar mediar a situação, Pedro Filipe Soares acusou o comunista de ter dado a entender que o Bloco só tinha feito aquela intervenção por saber de antemão que, António Filipe, não ia ter tempo para responder. É falso, sugeriu. Ainda assim, os bloquistas decidiram conceder 30 segundos para a resposta. Agradeço encarecidamente os 30 segundos, devolveu, ácido, António Filipe. O deputado comunista voltou a defender a posição de princípio do PCP, a valorização da vida e o Estado como garante da dignidade em todas as fases da doença, e fez mais uma crítica implícita, e recorrente, ao Bloco de Esquerda, cuja coerência do projeto político os comunistas sempre contestaram. Nós pensamos pela nossa cabeça e não tomamos as nossas oposições por oposição seja a quem for, rematou António Filipe. Um duelo singular visto à lupa.